Olá! Faremos aqui uma breve revisão de arquivologia para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. Espero que com as dicas aqui você consiga acertar as questões e fazer aquela revisão, sanando as dúvidas que por alguma razão você ainda guardou aí no seu coração. Então que essa aula seja assim para você um presente e que você possa arrasar na sua prova. Vamos começar? Eu separei aqui para você o primeiro assunto, classificação dos documentos. Então vamos imaginar o seguinte: o documento, ele é uma informação registrada em um suporte. Nós sabemos disso. Essa informação precisa ser dotada de caráter orgânico. O que é isso? Caráter orgânico é o documento ser resultado da sua atividade. Então você, agente público lá na Polícia Civil, no exercício das suas atividades, você vai produzir e receber documentos. Então, como esses documentos têm relação com a sua atividade, eles são orgânicos, ok? Então, veja, o documento orgânico é aquele que é fruto, que é decorrente da sua atividade. Então, para ser documento de arquivo, primeira característica, esse documento necessariamente tem de ter organicidade. Além da organicidade, o nosso documento de arquivo precisa ter imparcialidade, ou seja, ele não é fruto de uma decisão pessoal, ele é uma imposição da atividade. Ele precisa ser dotado de naturalidade, ou seja, ele não é uma aquisição, é uma produção natural, espontânea, porque você precisa registrar os fatos. Esse documento é dotado também de unicidade. Cuidado com a unicidade. Daliane, se um documento tiver cópia, significa que ele perdeu a unicidade? Não. A unicidade está vinculada à função para a qual o documento foi criado e não diretamente ao quantitativo de cópias. Então, um termo de cooperação entre a Polícia Civil e o Senado Federal. Polícia Civil tem uma via desse termo de cooperação, Senado também tem. Em cada instituição, esse termo cumpre com a sua função, certo? Beleza, então mesmo ele tendo vias, ele continua cumprindo com a função específica na polícia e lá no Senado. Então ele continua dotado de unicidade, porque a unicidade está vinculada à função que o documento executa. Então todo documento de arquivo deve ser dotado de unicidade. Então nós temos a imparcialidade, a naturalidade, a unicidade. Nós também precisamos ter o interrelacionamento. Ou seja, os documentos têm relação um com os outros. Um documento tem relação com o outro. Então, desta forma, eu não posso analisar o documento como peça isolada. Eu vou analisar o documento sempre dentro do contexto, do conjunto documental. Então, o interrelacionamento significa que os documentos têm relações um com os outros e, por isso, devem ser analisados dentro desse conjunto, desse contexto, e não isolado. Porque isolado ele perde valor, significado. Além disso, o nosso documento também precisa ter, então além de organicidade, imparcialidade, naturalidade, unicidade e interrelacionamento, ele precisa ter mais uma característica, que é a autenticidade. Ou seja, o nosso documento precisa ser livre de alterações. Se eu produzo um documento e mando para você, e quando você recebe ele foi alterado, isso pode gerar um dano, um prejuízo. Então ele perde a autenticidade. Então todo documento de arquivo tem de ser livre de alteração, ou seja, ele tem de ser autêntico. Beleza, sabemos o que é esse documento, então, quais as suas características. O documento de arquivo ele pode ser classificado em relação ao gênero, em relação à espécie, à tipologia, à natureza do assunto. Quando a gente fala de natureza do assunto, significa que o seu documento pode ser ostensivo ou sigiloso. Ostensivo é aquele que tem acesso livre, qualquer pessoa pode ler. Sigiloso é aquele que tem acesso restrito, conforme dispõe a Lei 12.527 de 2011, com aqueles 3 graus de sigilo, ultrasecreto, secreto e reservado, com prazos de restrição de 25 anos, 15 anos e 5 anos no máximo, sendo que este grau pode ter uma prorrogação. Beleza? Então a gente fala desse documento sigiloso com base na legislação.
Quando eu falo de gênero, eu estou me referindo aos signos que eu utilizo para transmitir uma informação. Se eu transmito a informação para você utilizando texto, obviamente que o gênero é textual. Então, um ofício impresso, entregue aí para você, pertence ao gênero textual. Uma cartinha de um cidadão, uma carta manuscrita, pedindo, por exemplo, no meu caso, um presente de Natal, pedindo para voltar para a terra natal. Às vezes o cidadão manda isso para o senador. Então, isso é um documento textual, um documento manuscrito. E nós já tivemos, não produzimos mais, mas nós temos nas instituições os documentos datilografados, que nós usávamos a máquina de escrever. Então, documentos impressos, manuscritos, datilografados pertencem ao gênero textual. Mas veja, além do gênero textual, nós temos o audiovisual, que tem, claro, som e imagem. O audiovisual se subdivide em sonoro, iconográfico e filmográfico. O sonoro, claro, é aquele que tem som, áudio ou registro fonográfico. Uma fita cassete, um disco de vinil. O iconográfico, ícono, gráfico é imagem, ícono, me lembra um ícone, imagem estática. Imagem estática, fotos, desenhos, gravuras, negativos, slides ou diapositivo. Diapositivo é o contrário do negativo, ok? Filmográfico, gráfico, imagem, filmo, me lembra um filme, que é a imagem em movimento. Então, enquanto o iconográfico é uma imagem estática, o filmográfico é a imagem em movimento. Então, quando eu tenho, por exemplo, lá no Senado, a gravação de uma sessão no plenário, ali eu tenho imagens em movimento. Aquele documento é documento de arquivo e pertence ao gênero filmográfico. Nós temos o gênero micrográfico, gráfico, imagem, micro, reduzida. Então, é o documento resultante do processo de microfilmagem, microfilme, microficha. Cartográfico é a imagem de uma área, de uma superfície. E essa imagem necessariamente será da engenharia, da arquitetura ou geográfica. Então, nós temos os mapas, as plantas, perfis, desenhos técnicos. Por fim, o informático, que é o documento processado por um sistema computacional. Se eu produzir e armazenei para acessar, eu dependo do computador, esse documento pertence ao gênero informático. Então, pensa aí em um documento salvo em um disquete, em um HD, o portal da internet de um órgão é um documento informático, tudo bem? Então, por aí vai. Então, nós já vimos a classificação em relação ao assunto e em relação ao gênero, mas o documento pode ser classificado também em relação à espécie e ao tipo documental. A espécie, meu aluno, é o modelo escolhido para registrar a informação. Aqui tem o conceito técnico, só por ele a gente não consegue acertar as questões. Então, vou deixar o conceito técnico, mas na prova você vai lembrar, a espécie é o modelo. Pensa comigo, para fazer um relatório, existe um modelo de relatório, um modelo padrão? Claro. Então, relatório é um modelo, então é uma espécie. Ofício. Existe um modelo padrão para ofício? Claro, a gente estuda isso na redação oficial. Então, se existe um modelo, ofício tem um modelo, então ofício é uma espécie. Certidão é um modelo de documento? Sim, então certidão é espécie. Então, tudo aquilo que for modelo documental na nossa prova, a gente vai chamar de espécie. Guarda isso aí. A tipologia, gente, é essa espécie, mas com uma função explícita. Eu consigo identificar qual é a função desse documento, além de identificar o modelo. Então, a tipologia é essa espécie e eu consigo entender a função, a atividade que gerou. Por exemplo, se eu digo para você relatório, eu já falei, relatório é apenas um modelo, é uma espécie. Mas se eu falo relatório de prestação de contas, veja, a função desse relatório é prestar contas. Então, se eu tenho a função, eu tenho o tipo, porque o tipo é a espécie com a função. Um documento típico que você vai ter na Polícia Civil, boletim de ocorrência. De ocorrência. O modelo é boletim, poderia ser boletim de qualquer coisa, até um boletim escolar, mas no seu trabalho esse boletim é de ocorrência, aqui a função. Então, para ser tipo, eu preciso identificar o modelo e a função, ok? Então, sabemos o que é o documento, suas características e sua classificação. Veja algumas questões.
Qual é o nome dado aos documentos que têm suas informações em forma de imagem estática? Gente, se a imagem termina com gráfico. Se a imagem estática, qual é o início? Icono. De ícone, né? Então, quando eu olho aqui, qual é a alternativa? É a letra D de dado. Gráfico é imagem, ícono me lembra um ícone, algo estático, fixo, parado. Então, a resposta é a letra D, muito simples, só prestar atenção nas palavras. Cartográfico tem que ser imagem de engenharia, arquitetura ou geográfica, necessariamente, ok? Então, não poderia ser essa daqui. 2. Em arquivologia, qual é o termo? Qual termo é utilizado como referência para designar onde a informação é registrada? Gente, o documento, nós falamos, é uma informação registrada em um suporte. O suporte é o material no qual você registra essa informação. Pode ser papel, película fílmica, película fotográfica, mídia digital, enfim, pode ser qualquer suporte. Então a pergunta diz: qual termo é utilizado como referência para designar onde a informação é registrada? Onde ela é registrada, gente? A, num gráfico. B, suporte. C, mecânico. D, sintomático. E, dados e informações. A informação é registrada em um suporte. Bem tranquilo, né? 3. São tipologias documentais. Ó, se ele falou tipologia, a gente vai ter que ter a espécie e a função. Ok? Então, a espécie é o modelo. Então, quando eu falo assim, ó, ofício, cadê a função? Ofício é apenas um modelo, então é só uma espécie. E-mail. E-mail de quê? Para quê? Ele não colocou a função, então é apenas uma espécie. Telegrama, de quê? Para quê? Qual a função dele? Não está escrito aqui, tem que estar explícito. Então, é só espécie, é só um modelo. Memorando também é um modelo de documento, então é só uma espécie. Decreto é um modelo e, nesse caso, esse aqui é um decreto legislativo. Então, veja, aqui eu diferenciei. Então, aqui eu tenho os dois campos, então eu tenho um tipo documental. Seguindo, considere as seguintes afirmativas sobre a arquivologia. 1. Além dos documentos textuais, os arquivos ocupam-se do gerenciamento e arquivamento de documentos pertencentes ao gênero iconográfico, filmográfico e sonoro. Gente, vamos lá. Nos arquivos nós temos documentos textuais? Temos. Nós temos também o gênero iconográfico? Sim. Filmográfico? Sim. E sonoro? Também. Então, esse item está correto. 2. Os filmes cinematográficos e as fitas de vídeo fazem parte do gênero documental conhecido como iconográfico? Gente, gráfico, imagem, ícono. Me lembra ícone, que é algo estático, fixo. Nos filmes e nas fitas de vídeo, você tem imagem estática? Não, você tem imagens em movimento. Então, qual seria o gênero? Filmográfico. Ok? Ó, filme filmográfico. Então, esse item está errado. 3. Qualquer proposta de alteração de suporte das informações da arquivologia deve levar em consideração as questões legais, garantias jurídicas, normalização de procedimentos, padrões de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. Gente, quando a gente fala de alteração de suporte, a gente está falando de quê? Nós estamos falando da microfilmagem e da digitalização. Existe um embasamento legal para essas duas técnicas de alteração de suporte? Sim. Para a microfilmagem nós temos uma lei e um decreto, e para a digitalização nós temos uma lei. Além, claro, de resoluções do CONARC. Então, quando eu vou optar pela alteração de suporte, eu tenho, claro, que levar em consideração esses aspectos legais, o que eu tenho ali na legislação, as garantias jurídicas, ou seja, aquilo ali tem validade jurídica ou não, para decidir se eu mantenho o original ou só a imagem. Essa padronização, normalização de procedimentos, né? Criar normas, né? Na casa, nesse sentido, e garantir padrões de qualidade dessa alteração de suporte. Claro, gente, eu não posso fazer uma alteração de suporte sem observar esses preceitos. Não é verdade? A gente não revisou a alteração de suporte ainda, mas como essa é uma aula de revisão, certamente você já sabe esse conteúdo. Então, os itens 1 e 3 estão corretos. Com base nisso, vamos lá?
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Estão corretas as afirmativas 1 e 3, letra D de dado. Então veja, aqui não tem muito mistério, gente. É você usar mesmo os conceitos que nós aqui estudamos, que você já estudou em casa, já revisou, e aplicar aqui. Dê mais uma olhadinha nessa questão, olha aqui. Os registros arquivísticos são provas confiáveis das ações a que se referem e devem esta confiabilidade às circunstâncias de sua criação e às necessidades de prestar contas. Na literatura arquivística, temos a identificação das características gerais dos registros documentais arquivísticos, que são. Então, veja, gente, quando a gente fala de documento de arquivo, ok? Quais são as características desse documento? Nós já revisamos. A imparcialidade está dentro, veracidade não foi contemplado. Ok? A gente não chegou nela. Responsabilidade também não. Acessibilidade não. Imparcialidade ok. Autenticidade ok. Naturalidade ok. Organicidade ok. E unicidade também ok. Então, essas aqui foram características que nós revisamos como características de um documento de arquivo. Então, a nossa resposta aqui já é de cara a letra B de bola. Se você tiver dúvidas, eu vou voltar. Foi aqui no início da aula, onde eu destaquei aqui, ó, as características do documento, além aqui da organicidade, ok? Então, bem tranquilo isso aqui. Como revisão, tá fácil. Os documentos de arquivo podem ser, letra A, registrados em qualquer suporte. B. Registrados somente em suporte textual. Registrados somente em suporte iconográfico. D. Registrados somente em suporte audiovisual. E. Não são registrados em suporte, pois o termo suporte é um acessório do arquivo. Vamos lá? O documento de arquivo é uma informação registrada em um suporte. E esse suporte pode ser absolutamente todo e qualquer. Pode ser um papel, pode ser uma película fílmica, película fotográfica, pode ser uma mídia digital, enfim, nós já falamos isso. Inclusive na Lei 8.159 de 91, lá no artigo 2º, vai definir o que é arquivo. E fala que arquivo é um conjunto de documentos com qualquer suporte. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta com base na bibliografia e com base na legislação. Nossa resposta é a letra A. Então, veja, o documento de arquivo pode ter absolutamente todo e qualquer tipo de suporte. Não há uma limitação. Por exemplo, usei uma mídia digital, deixou de ser documento de arquivo? Não. Então, o suporte não é o meu limitador, tá certo? Quero avançar contigo. Nós vamos falar agora da classificação dos arquivos. Então, só quero lembrar contigo. O arquivo pode ser um conjunto de documentos produzidos e recebidos. Produzidos e recebidos por quem? Pessoa física ou pessoa jurídica. Se falar na prova que também é produzido e recebido por famílias, tá certo. Então, conjunto de documentos produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica. Pode ser pública ou privada. Claro, em decorrência do exercício de atividades, ou seja, organicidade, qualquer que seja o suporte. Então, arquivo como um conjunto de documentos, está na lei 8.159 de 91. Mas o arquivo pode ser um mobiliário, um móvel onde nós guardamos os documentos. Pode ser um setor, uma instalação física na sua instituição, e pode ser uma entidade, ou seja, uma instituição, né? Por exemplo, um órgão público, que faz a custódia dos documentos permanentes, ou seja, guarda os documentos permanentes de outras instituições. Se faz essa custódia, promove o acesso, o uso, a conservação e também o processamento técnico. Então, eu sou um órgão público e a minha responsabilidade é fazer a custódia desses documentos, ou seja, guardar. E claro, se alguém quiser usar, quem promove o uso? Eu. Se esses documentos estão comigo, quem tem que conservar? Não deixar sujar, amassar ou rasgar? Eu. Se tem que fazer uma digitalização, uma microfilmagem, quem vai fazer? Eu. Então, se eu guardo, eu promovo o processamento técnico, a conservação e a utilização. Por isso, nós anotamos isso aqui. Essa entidade, no âmbito do poder executivo,
Executivo Federal é o Arquivo Nacional. Poder Executivo Estadual vai ser o Arquivo Público daquele Estado. Então, Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. No âmbito do DF, Poder Executivo do DF é o Arquivo Público do Distrito Federal. E no âmbito municipal, Poder Executivo, né? Nós temos os arquivos públicos municipais, ok? Então, nós precisamos ter essa ideia de arquivo como entidade também. Esses arquivos são classificados quanto à natureza do documento, quanto à extensão de atuação, quanto às entidades mantenedoras e quanto aos estágios de evolução. Aqui, arquivo como um conjunto de documentos. Veja, o arquivo vai ser especial, guarda isso, quando você tiver suporte frágil. Então, a bibliografia vai dizer que é um conjunto de documentos, esse arquivo especial, ele vai ser um conjunto de documentos que necessita de medidas especiais de guarda, conservação, registro, por conter suporte frágil. Então, uma fita cassete, uma fita VHS, um CD, as fotos, tudo isso gera arquivo especial, porque o suporte é frágil. Agora, o especializado é quando esse conjunto de documentos todo é sobre uma área do conhecimento humano. Então, aqui não importa o suporte. O que importa é que esse conjunto documental seja de uma área do conhecimento humano. Por exemplo, o arquivo médico. Arquivo médico. É de uma área do conhecimento humano? Sim, vem da medicina. Medicina é uma área do conhecimento humano. Então, arquivo médico é um arquivo especializado. Guardou? Aqui é suporte frágil, aqui é área do conhecimento. Agora, veja, o arquivo quanto à extensão de atuação. O seu arquivo pode atuar de forma setorial. Então, veja, cada setor tem o seu próprio arquivo. Ou ele pode atuar de forma central. Um arquivo para atender todos os setores. Então, veja, quando os arquivos correntes estão instalados junto aos setores, nós temos os arquivos setoriais. Quando os arquivos correntes de diversos setores são encaminhados para um único arquivo guardar, agora nós temos a ideia do arquivo central. Então, ou ele atua de forma setorial, vinculado a cada setor, ou de forma central. Ele é um setor atendendo todo mundo da instituição. Beleza? A entidade mantenedora, em relação a essa entidade, nós temos o arquivo público. Claro, aqui entra a administração direta e a indireta. Indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Também temos os arquivos de instituições privadas que prestam serviço público. Então, uma instituição privada encarregada da prestação de um serviço público vai gerar arquivo público. Isso aqui é o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 8.159 de 91. Bem importante isso aqui. O arquivo comercial é aquele produzido por firmas, companhias, corporações, ou seja, pelo comércio em geral. Temos ainda em relação às entidades mantenedoras o arquivo pessoal ou familiar. Se é pessoal é porque uma família produziu, familiar porque foi pela família, obviamente. O institucional, gente, ele é residual. Se o examinador te der um exemplo de arquivo, se ele não for público, não for comercial, nem pessoal ou familiar, ele vai ser o quê? Institucional. Então, é uma classificação residual. Então, entram aqui arquivos de instituições religiosas, clubes, associações, enfim. Agora, pense comigo. Eu posso chamar isso aqui de arquivo público e posso chamar esses três de arquivo privado. Então, se o examinador falar em relação às entidades mantenedoras, os arquivos podem ser classificados em públicos e privados, isso está certo. Porque o arquivo de um comércio é privado, o seu ou da sua família é privado, de uma igreja, por exemplo, é privado. Então, em relação à entidade mantenedora, ou você diz público, comercial, pessoal, familiar, institucional, ou você diz público e privado. Guarda essas duas formas. A última classificação é em relação aos estágios de evolução. E aí você pensa, a gente tem que sempre pensar no nome, gente, não é ficar decorando não, tudo bem? Veja, ó, evolução. Para evoluir você passa por fases. Criança, né, a fase ali da infância, adolescência, fase adulta. Os arquivos também passam por fases. Quais são as 3 fases que o arquivo tem? Corrente, intermediária e permanente. Então, em relação aos estágios de evolução, nós classificamos os arquivos como corrente, intermediário e permanente.
Ponto. Tá tranquilaço isso aqui, beleza? Olha o que eu separei para você. A divisão dos arquivos em corrente, intermediária e permanente corresponde à classificação segundo: A. Área de atuação. B. O setor de origem. C. Os estágios de sua evolução. D. As entidades mantenedoras. E. Os tipos de documentos, público e privado. Quando nós falamos em corrente, intermediária e permanente, essa é a classificação em relação aos estágios de evolução. Acabamos de falar, não é verdade? Agora veja. 8. Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias, são definidos como: A. Arquivos privados. B. Arquivos permanentes. C. Arquivos institucionais. D. Arquivos nacionais. E. Arquivos públicos. Gente, os arquivos de órgãos públicos são classificados como arquivos públicos. Muito tranquilo isso aqui, né? Daliane, será que vai estar assim na minha prova? Eu espero que sim. E se você fez bem, analisou, estudou com garra a arquivologia, essa revisão aqui vai ser só para fechar alguma lacuna, alguma brecha. E você certamente vai arrasar. Se ficar alguma dúvida ainda, se sentiu inseguro, volta no seu material, aquele que você tem, que você utilizou para estudar, tudo bem? E fixa esse conteúdo. Então a gente ainda tem um tempinho até a sua prova. Então de repente eu resolvi, falei alguma coisa que você não lembra, volta lá no material, dá tempo. No próximo bloco eu volto com outros assuntos para revisar com você.